Se os senhores me permitem um comentário econômico de uma atualidade, que volta à questão da hipergamia, né, da poliginia que a gente vem conversando aqui, do feminismo sistemático. Aquele menino como é o nome? Arthur Duval. Ele foi crucificado, ele foi cancelado pela única declaração sincera e verdadeira que eu já vi ele fazer na vida. Tudo mais que ele falou era mentira, bicho. Tudo que esse cara falou na vida era mentira. A única declaração verdadeira dele foi aquela. Inclusive é uma declaração cientificamente, que pode ser cientificamente determinada. Ele disse que elas são fáceis porque são pobres. É um fato que existem prostitutas. É um fato que mulheres fazem sexo por dinheiro. E é um fato que existe valor decrescente de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, menos o dinheiro vale para você, não é isso? Você faria coisas por $1 milhão que você nunca faria pelo segundo milhão, não é isso? Se você está com fome, seu filho está com fome, você faria coisas por um prato de comida que agora você não faria por $1 milhão, não é isso? O valor do dinheiro é decrescente. E é esse tipo de coisa que as pessoas, pessoas que buscam, como é que chama? Assessoria de investimento, não compreendem. Existem verdades matemáticas em relação às preferências das pessoas. E tem, por exemplo, erros sistemáticos, que é parte da psicologia comportamental e tal. O que ele falou, elas são baratas porque são pobres, é uma verdade matemática. Isso é fato. Uma mulher que tem milhões vai se prostituir por R$30? Só fazer uma observação, sim, Renato. Veja, essa discussão tem como ser levada por esse campo das deduções, lógicas, tudo isso. A questão pode ser muito mal interpretada essa sua fala, então assim, acho que a gente não deve entrar nesse assunto, entende? Porque pode parecer que a gente está meio que quantificando outras pessoas, mesmo que de fato exista a profissão da prostituição. Mulheres que de fato façam sexo por uma troca financeira. E de fato, quanto mais pobre qualquer um de nós for, nós vamos estar vulneráveis a fazer mais coisas por menos dinheiro, não é isso? Não. Compreensível. É um fato científico, né? Porque a reação pública, Renato, que aconteceu sobre ele, tem muito a ver com a questão de como as pessoas interpretaram, como se o fato dele tivesse meio que barganhando, sabe? Claro, nós vivemos em uma sociedade que a maioria dos homens são crianças, a maioria dos homens são mulheres, a maioria das mulheres são crianças. As pessoas respondem emocionalmente, o idiota útil, ao que é 30%, 40% da população, não responde racionalmente aos estímulos, responde de maneira puramente emocional. Ponerologia política e mentalidade esquerdista, ou Red Pill. Tem uma pergunta aqui do Juvenal, que vai bem direto, e as pessoas questionam muito isso quando se fala de Bitcoin. Como combater a utilização do Bitcoin por pessoas ou corporações que adquiriram ganhos por meios ilícitos? Venda de drogas, roubos e por aí vai. As coisas elas são moralmente neutras. As pessoas que elas são moralmente, que têm um conteúdo moral. Como impedir que o fogo seja utilizado, que a roda seja utilizada por vagabundos, não é isso? Você não tem como impedir que nenhuma tecnologia seja utilizada por ninguém. Você não tem como impedir que nenhuma tecnologia seja utilizada por ninguém. A questão é que quem não utilizar o Bitcoin vai ser obliterado financeiramente. A questão é essa. Quem demorar mais de adotar o Bitcoin vai ser como aquela pessoa que demorou de adotar a energia elétrica. Tem pessoas hoje que vivem sem energia elétrica? Bem pouco. Foram destruídos financeiramente em relação ao resto da sociedade, não é isso? Pronto. Tem pessoas que não quiseram tocar em computador, eles foram obliterados no mercado de trabalho. Essa é uma tecnologia que vai mudar tudo em todas as áreas. Não existe como impedir que vagabundos utilizem nenhuma tecnologia. Inclusive, o dinheiro mais utilizado para tráfico de drogas, terrorismo e todos os crimes da história da humanidade é a Fiat. São as Fiat. Inclusive, o maior assassino da história da humanidade não é o crime privado, é o crime público. Os governos mataram 20 vezes mais do que o crime privado. Não há nada mais perigoso e mais assassino do que se dar poder político. Peraí, explica aí o que é Fiat. Fiat é a moeda fiduciária, a moeda do demônio de Goethe. A moeda do demônio fiduciária. É o dinheiro normal, é o dólar, é o euro. Né? É o dinheiro que não tem fundamento e nem lastro em nada, que é lastreado em honestidade de político, que, como a gente já conversou aqui e demonstrou, vale menos do que a honra de um travesti da cadeia. Isso. Então, basicamente, o que as pessoas, quando entram nessa discussão, é como você dizer assim, bom, o Bitcoin é só uma ferramenta. É como você dizer assim, como é que você vai impedir que um traficante use moto, use uma mochila, use um tênis? É basicamente isso. Uma roda. Afinal de contas, eles já fazem a transação em dinheiro mesmo. Normalmente. E não impede. A moeda mais usada para crimes no mundo é o dólar americano. Porque é líquido e tal. Mas os governos mundiais, eles estão indo no sentido da CBDCs. A gente vive hoje uma guerra ao dinheiro. As pessoas, para ter menos liberdade, estão sofrendo restrições. Como no Canadá. Os caras fizeram primeiro no Canadá com empresas, com pessoas, ilegalmente, sem ordem judicial nem nada, que fizeram com a Rússia agora. Como a gente falou, o cara vai botar na cabecinha e vai empurrando. Não tem ombro. A cobra não tem ombro, né? Isso vai embora. O quê?
Os caras, enquanto você for aceitando, ele vai empurrando, não vai até o final. Sim, é isso. É isso. As CBD6, a CBD6, a identidade única, eles vão, se nós permitirmos, eles vão obrigar logar com face e com identidade única para acessar a internet. As pessoas que não tiverem dinheiro e não tiverem iniciativa de buscar paraísos regulatórios e fiscais, eles vão ser mais escravos do que qualquer um já foi escravo na história da humanidade. O que vai acontecer nesse país dentro de 5, 10 anos é absurdo. Inclusive as pessoas não têm noção do desastre demográfico que está tendo como consequência do feminismo. O Brasil é o país que tem menor fecundidade das Américas. Nenhum país nesse continente tem uma fecundidade menor que o Brasil. O Brasil em 20 anos vai ser mais velho que Portugal. Em 25 anos o Brasil vai ser o país mais velho das Américas, que hoje é Cuba. Cuba tem metade do crime dos Estados Unidos. Por quê? Porque você já viu alguém virar saciseiro com 40 anos, estuprador com 50, o cara não tem mais ereção. É isso. Os vagabundos, você chega na delegacia, 90% das vítimas e dos vagabundos é entre 13 e 24 anos. O número dessas pessoas cai 5, 6% ao ano. O número de pessoas em idade de ser recrutada pelo crime está despencando. É exatamente por isso que o crime caiu. Não é porque o cabeça de piroca lá liberou arma. Não tem nada a ver com arma. Isso é uma coisa totalmente irrelevante. Os fatores relevantes estão sendo controle de monitoramento. Hoje, reconhecimento facial. Você não entra no metrô em Salvador sem passar no reconhecimento facial chinês. Já está prendendo como o quê? Um carnaval bombou de prender. Vai ter mais dentro de poucos anos. Você compra uma câmera na sua casa, do seu condomínio, a polícia... Inclusive, órgão inteligente de outros países acessa aquela câmera sem nenhum tipo de autorização judicial. As empresas dão de boa, Master Key. Aí você vai ver lá que você concordou com isso quando você comprou o negócio. Então, vai ter mais câmera do que gente. Nós vamos viver um mundo totalitário, que as pessoas vão ser mais escravas do que qualquer escravo já viveu, se elas escolherem viver nesses infernos, né? Então, em 25 anos, está resolvido o problema da violência no Brasil? Como foi resolvido o problema da violência? Como foi resolvido o problema da violência em Cuba, não é isso? E como foi resolvido o problema da violência no Camboja, que não tinha mais dinheiro, ele matou um terço da população em 9 meses, não é isso? E quem levantasse a voz morria. Renato, desse jeito, né? Vamos destacar aqui um ponto que nós já discutimos aqui mais cedo. A violência privada, não a violência pública. Renato, aí você vai ver explodir a violência pública. Renato, você citou aí mais cedo o Hayek, o Caminho de Servidão, e foi colocado aqui também mais cedo a questão do livro do Bertrand de Juvenel, né? O Poder. Então, assim, um princípio que todos nós aqui concordamos é justamente que esses 3 blocos de poder, ou qualquer outro Estado nacional, ele tende sempre a concentrar mais poder sobre os próprios cidadãos, inclusive porque os meios tecnológicos estão se desenvolvendo nessa direção. Então, a gente pode apontar desde países, entre aspas, livres, né, como os Estados Unidos da América, ou até a China. Teve o caso daquele escândalo do Snowden, por exemplo, né, recentemente, onde ele demonstrou diversas formas como é possível hoje você fazer controle de dados, inclusive não só com populações inteiras, mas como os líderes políticos, né? Então, assim, de alguma forma, isso é um pouco black pill, isso é um pouco fatalismo aqui, né? Mas a ideia de que as pautas libertárias, as pautas da liberdade têm que ser discutidas cada vez mais. Inclusive em ambientes como esse, né? De internet. Para que as pessoas saibam dessa realidade, para que de alguma forma isso venha à tona. É isso. A realidade militar determina as instituições políticas, beleza? Vamos fazer um breve resumo aqui em 2 minutos de 12 mil anos de história. Certo? Quando as pirâmides foram feitas no Egito, na época da Idade do Bronze lá, eram todos os países, todas as grandes cidades-estado eram imperadores deuses. Menos de 0,1% da população controlava a população inteira. Por quê? Porque uma arma de bronze custava a produção de dezenas de braçais. Para você armar uma pessoa, você precisava de ter 20, 30, 40 escravos. E um cara armado com armadura e arma de bronze, você pode botar infinitas pessoas e o cara vai morrer todos. Inclusive os cavalos eram tão pequenos naquela época que ninguém montava num cavalo para ir pra guerra. Você precisava de uma biga, de uma charrete, com 2, 3 cavalos para carregar o seu peso pra você ficar com arco e flecha, não é isso? É isso. Nessa época, as armas determinaram a estrutura da sociedade, não é isso? Aí teve a crise da Idade do Bronze e tal. Em Roma, teve república por quê? Porque o ferro e o aço ficaram baratos e o método de guerra que funcionava passou a ser infantaria de muitas pessoas com arma. Você pode dar arma pro cara e não dar poder ao cara? Não é possível, não é isso? Como é que terminou a República Romana? A República Romana terminou com o Mário. O Mário teve a grande ideia de dizer, não, em vez de você botar os caras livres, os cidadãos para lutar, a gente vai pagar e vai ser todo mundo meio empregado. Na hora que o cara passou a receber do governo, ele passou a ser obediente ao governo e não à lei, né? Que é o cesarismo. Na Idade Média, por exemplo, quando veio a armadura de corpo inteiro, você podia botar 40
braçais sem metal para enfrentar um cavaleiro medieval, ele ia matar 10, 20 e ir embora. O cara não ia fazer nada. Voltou a ser uma sociedade altamente concentrada, porque a tecnologia de arma passou a ser altamente concentrada. Porque o primeiro lugar do mundo a ter constituição, a ter direitos foi a Inglaterra. Porque foi o primeiro lugar, novamente, a popularizar armas. Era obrigado você ter um arco. O arco funcionava, já foi demonstrado várias vezes, a evolução do arco composto, inclusive com a influência dos mongóis, que a gente recebeu o arco composto dos mongóis e a sela, né? Passou a ser possível você derrotar um cara muito rico com pouco dinheiro. Então a sociedade passou a se democratizar de novo, né? Passou a voltar a poder às pessoas que tinham pouco dinheiro. As armas de fogo, acabou com isso no mundo inteiro. Qualquer lugar que chega arma de fogo, a alta nobreza perde qualquer vantagem. No Japão, na era Meiji, os caras, não importa se você tem 1 milhão de anos, você tem 10 gerações de samurais, se eu tiver uma arma de fogo, eu te mato, você não chega nem perto de mim. No século XX, houve novamente uma enorme concentração de poder, porque ninguém tem bomba atômica no quintal. Os governos passaram a ter métodos de controle que a população também não tinha acesso, que eram caríssimos e pouquíssimas pessoas passavam a ter controle sobre as outras. Agora a gente está novamente voltando ao ciclo. A criptografia, que o Bitcoin é uma das tecnologias que vem, PGP, diversas, são armas de guerra. Elas sempre foram classificadas como arma de guerra em todas as épocas. E é uma tecnologia que pode fazer você, sem custo nenhum, porque é um conhecimento, você dá testa a métodos caríssimos de surveillance, de big data e tudo mais, né? Se o Bitcoin for popularizado e utilizado, ele vai ser mais uma arma que vai modificar a estrutura da sociedade, mudando o custo de quanto você consegue combater e como você consegue vencer com menos dinheiro. Não pode dar arma a ninguém sem dar poder. E o Bitcoin e a criptografia são uma arma. Quando você dá isso ao cara, você torna ele capaz de fazer muito mais coisas que ele não era antes. Você não tem como tirar o poder do cara. Ô Renato, eu tenho um questionamento a fazer nesse sentido. Eu entendo que as moedas nacionais, sejam fiat ou não, tendo lastro ou não, elas são de alguma forma um dos pilares da política e do poder real desses mesmos estados soberanos. Eu não consigo enxergar, por exemplo, um Estado americano com toda aquela estrutura militar aceitar de alguma forma ruir de dentro para fora por conta de uma moeda, por conta de pessoas aleatórias que não têm armas, não tem nada dessa estrutura, conseguir meio que fazer frente. Você está conseguindo entender meu ponto? Eu me expressei bem? Perfeito. Eu volto ao Robinson Crusoe. Robinson Crusoe tinha uma pistola, não tinha? Robinson Crusoe não tinha uma pistola, não tinha arma de fogo. Ele podia ter metido na cara do sexta-feira: você vai me servir, vagabundo, senão eu te mato, você é meu escravo, não é isso? Não, ele só apareceu só uma moeda. Mulheres fazem sexo por moeda, você nunca gosta de mulher? Um dia vai aparecer uma mulher aqui, você vai pra civilização, né? Você gosta de cerveja? As pessoas trocam cerveja por moeda, e o cara ficou servindo o cara 2 anos, não é isso? É mais fácil você meter uma arma na cara ou você fazer as pessoas seguirem você voluntariamente? Como o Olavo disse várias vezes, política é a capacidade de você fazer pessoas servirem a você, né? Fazer o que você quer, né? Poder, no caso, poder. Só que existem vários âmbitos de poder. Tem poder político, tem poder espiritual, tem poder econômico. Você pode fazer a pessoa fazer o que você quer porque você está pagando ela, né? E tem pessoas que você simplesmente convence a lhe seguirem. Os Estados Unidos, em minha opinião, o dólar vai ser a última fiat a morrer. Porque tem muito Bitcoin dentro dos Estados Unidos. Eu acredito que eles vão fazer com o Bitcoin a mesma coisa que eles fizeram com o ouro 2 vezes, em 31 e em 71. Eu acredito que eles vão expropriar todos os bitcoins que estão em custódia institucional nos Estados Unidos. Se eles fizerem isso, eles vão ter mais bitcoin proporcionalmente em relação ao market cap do que eles têm de ouro. E aí eles conseguem viver mais uma geração com essa riqueza, né? Eu acredito que todas as moedas fiduciárias, o comércio, as moedas de governo podem existir daqui a 50 anos, mas elas vão ser colateralizadas em bitcoin. Porque antigamente o ápice da humanidade, de civilização, foi o ouro. Porque as sociedades tiveram... O ápice da sociedade, de riqueza, de desenvolvimento tecnológico, foi quando os governos não podiam emitir o dinheiro que eles quisessem. O dinheiro deles tinha que ser garantido em ouro. Não é isso? Gold Standard. E de moralidade, de estética. Tipo assim, a sociedade. Procurem na internet um site, What the Fuck Happened in 1971. A sociedade passou a se degradar. Maior desigualdade social, promiscuidade, de homossexualismo, zoofilia, dog pill, tudo que você imaginar de baixaria, deriva da destruição da moeda. E, infelizmente, isso é sistemático. Em Roma houve Fiat. É o que eu falei aqui, na Esparta teve uma hora que a mulher podia engravidar, transar na frente do cara, se ele reclamasse, ele tomava pau. Renato, como hoje aqui. Se você chegar em sua casa, tiver um outro cara na sua cama, você tem direito de dar uns pau na mulher? Adúltera, nem nada, zero, você não tem nenhum direito sobre sua mulher. Deixa eu voltar um toque. Porque você der um tapa nela, um grito, é pressão Renato, psicológica, você vai preso. O quê? Renato, eu tenho mais uma pergunta. É mentira isso que eu tô dizendo? É mentira ou não? Renato. Se você chegar agora em sua casa, tiver 3 caras em cima de sua mulher, ela vai mais, não sei o que lá, você dá um
grito lá, vai dizer, você pressionou psicologicamente. Não tem Pera aí, crime Renato, agora. tem um de tema negócio de- sério o quê? aqui, pô, Você dá um tá- tapa em alguém lá, você vai preso, Renato. Maria da Penha. O quê? Essa pergunta é séria. O quê? Deixa eu falar. Sim, eu tô falando sério, é mentira o que eu tô dizendo. Tá dando risada. Deixa eu voltar aqui. Porque eu não tô convencido. Eu Você tenho tem mulher? Você tem mulher? Eu sou casado, não. Então não tem problema, tem nenhum, então não. Olha só.